Saúde as irmãs com a paz do Senhor, amém? Estamos alegres, que está mais uma vez aqui junto com as irmãs no ciclo de oração, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Quero mandar um abraço aqui para todas as irmãs, especialmente para a irmã Giane. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui partilhando com as irmãs, do ciclo de oração, um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero para a nossa meditação deixar Romanos, capítulo 16, versículo 1. Alguns versículos do capítulo de Romanos, nós vamos aprender algumas coisas lindas aqui, da parte de Deus, com o povo de Deus, para o povo de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Queridas irmãs, para mim, nós estamos há quase 15 anos trabalhando para o Senhor Jesus, e uma das nossas maiores dificuldades nos dias de hoje é encontrar cooperadores para nos ajudar a fazer a obra de Deus. E quando chegou aos meus ouvidos que estaria aqui trazendo uma palavra para as irmãs, creio que estou falando para irmãs que oram ao Senhor Deus, intercessoras, as nossas cooperadoras no nosso ministério, e eu estou com muita tranquilidade para ministrar aquilo que Deus colocaram no meu coração de trazer para as nossas irmãs. Nós, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, eu creio que não houve nenhum homem que desenvolveu um ministério tão lindo, um ministério tão eficaz, um ministério tão eficiente como o do apóstolo Paulo. E quase todos os pregadores, ou todos os pregadores, quando nós vamos falar principalmente das doutrinas da palavra de Deus, fazemos menção ao apóstolo Paulo, fazemos menções às cartas que ele escreveu, fazemos menção da sua vida, da sua viagem, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele fez em prol do evangelho. Mas quando nós lemos as entrelinhas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele fez algo para Deus, mas não foi sozinho, não foi independente de ninguém. Quando nós olhamos para o capítulo 16 de Romanos, nós vemos quantos cooperadores ajudou o apóstolo Paulo, pessoas até anônimas, que Paulo fez questão de fazer menção nessa carta de agradecimento, na sua saudação, porque a palavra de Deus vai dizer para nós que toda a Bíblia é apta e é para ensinamento nosso. Se nós quisermos fazer algo para Deus, se nós quisermos fazer alguma coisa na nossa geração, nós precisamos de cooperadores e nós precisamos também ser cooperadores. O apóstolo Paulo, ele foi cooperador. Antes dele ter cooperadores, ele cooperou com Barnabé, ele cooperou com a igreja que estava em Antioquia, ele cooperou com os irmãos em Jerusalém. Paulo sempre esteve envolvido, cooperando desde o primeiro dia. Nós vemos Paulo se submetendo e cooperando para que o reino de Deus ganhasse, para que o reino de Deus pudesse expandir e vidas serem libertas. E agora, quando chega o momento que Deus o chama e ele começa o seu ministério, nós vemos algumas pessoas que cooperaram com o apóstolo Paulo. Hoje é muito difícil quando nós falamos na questão de cooperadores. E me chamou a atenção algumas irmãs que cooperaram com o apóstolo Paulo, irmãs anônimas que pouco se falam delas. Eu poderia falar de muitas pessoas, como Rufo, como Gaio, como Timóteo, como vários outros cooperadores que teve o apóstolo Paulo, mas me chamou a atenção algumas irmãs. E muitas pessoas usam a expressão: eu estou servindo ao Senhor, eu faço para o Senhor, eu faço para Deus. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos essa primeira irmã, aqui no capítulo 16, a irmã Febe,
Paulo ele faz um testemunho dela e recomenda-a perante a igreja, perante os irmãos, para que pudesse auxiliá-la, porque ele diz, olha, recomendo a nossa irmã Febe que está servindo. E é interessante que o apóstolo Paulo não vai dizer, ele está servindo a Cristo, ela não está servindo ao ministério, mas ele vai dizer, recomendo a irmã Febe que está servindo a igreja. Irmãos, nós estamos vivendo em dias de apostasia, em dias que as pessoas dizem participar de uma igreja que não tem voz, ou a igreja universal, mas esta igreja, uma igreja invisível, uma igreja que não aparece, uma igreja que simplesmente não tem nenhum tipo de expressão. Na verdade, que eu vejo as pessoas dizendo que fazem parte de uma igreja, mas não tem compromisso com ela. Mas quando Paulo aqui, ele fala da irmã Febe, ela está servindo a igreja de Cencreia, uma igreja que tem endereço. É como se chegasse para nós, nosso ministério, e dissesse, eu quero saudar a irmã Giane, que está servindo a igreja de Somerville. Eu quero saudar a irmã Esdra, que está servindo a igreja de Everett. Irmãos, Deus nos chamou como cooperadores no ministério. Nós precisamos servir a igreja do Senhor Jesus. Deus nos chamou. Às vezes eu vejo alguém dizendo, o pastor tem que servir a igreja, o anjo. Não, irmãos, não é assim. Nós vemos aqui uma irmã, a irmã Febe, ela servia a igreja, e por esse motivo, Paulo recomenda ela diante das irmãs. Quantas pessoas querendo recomendação, querendo estar no cartaz, querendo recomendação para assumir um cargo, para ter uma função, para se expressar, e às vezes essa oportunidade, essa recomendação não vem. Por quê? Porque um líder, um ministro do Senhor Jesus, ele vai recomendar aquele que se encontra servindo. Se nós servimos ao Senhor, a Bíblia vai dizer para nós, a Bíblia vai dizer para nós que servindo ao Senhor na igreja de Antioquia, Paulo, vários irmãos serviam, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando nós servimos ao Senhor, servimos na igreja, o Senhor usa pessoas para nos recomendar, para abrir caminhos, abrir portas, e o nome do Senhor é glorificado. Ainda falando a respeito da irmã Febe, o Paulo vai dizer, olha, ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Interessante, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo, um homem que foi no terceiro céu, um homem que viu coisas inefáveis, um homem que falava mais línguas do que todos os irmãos, um homem que falava vários idiomas, um homem que tinha duas cidadanias, um homem ousado, inteligente, mas precisou da proteção de uma mulher. Quantas vezes, meus irmãos, nós, como ministros do Senhor Jesus, precisamos da sua proteção, da proteção de uma irmã, e a proteção não vem. Simplesmente você faz como o velho Paulo, fica tomando conta das vestes enquanto os profetas são apedrejados. Que nosso Senhor venha nos despertar Febe no meio de nós. Irmãs que proteja muitos. Paulo disse, ela foi protetora de muitos. Quantas vezes nós nos calamos quando alguém está denegrindo a imagem de alguém? Quantas vezes nós nos calamos quando alguém está caluniando a nossa liderança, caluniando os líderes que Deus colocou? Quantas vezes nós nos calamos quando alguém fala da igreja do Senhor Jesus? Quantas vezes nós nos calamos quando poderíamos nos levantar a nossa voz e proteger com a nossa voz, com a nossa atitude? Que o Senhor levante protetoras. Todos nós precisamos, o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu, porque tem sido protetora de muitos, não protegeu, mas foi protetora, algo constante, inclusive de mim. Que o Senhor nos ajude, sermos servos de Deus, servir ao Senhor no lugar que nós estamos, servir com alegria, e além de servir, proteger aos nossos irmãos. Proteja, que nós sejamos protetores, não acusadores, mas protetores, que o nome do Senhor seja glorificado.
É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver nessa lista aqui, no capítulo 3, Paulo fala assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. É interessante que, principalmente nesse tempo de pandemia, meus irmãos, que vergonha nossa. Quantos crentes com medo de pegar um vírus, pessoas com medo e não congregam, pessoas com medo e deixam de fazer tantas coisas para Deus. E aqui eu encontro uma mulher, um casal, que não por causa da igreja, aqui não é por causa de Cristo, aqui não é por causa do ministério, mas a Bíblia vai dizer para nós, Paulo vai dizer, por minha causa, arriscaram a sua própria cabeça. Eu pergunto, o que será que nós teríamos coragem de arriscar pela nossa liderança, pelos nossos amigos? Será que arriscaríamos perder o emprego para estar naquela reunião, naquele culto? Será que arriscaríamos nós sermos falados, taxados como bajuladores, né? Taxados como pessoas interesseiras? Arriscaríamos talvez a nossa reputação, a rodinha, aquela amizade? Arriscaríamos aquele jantar por alguém que está fazendo a obra de Deus? Será que nós arriscaríamos aquela oferta por alguém que está preocupado em ganhar almas, em defender a doutrina, em proteger a doutrina? Eu fico preocupado com o tipo de pessoas que dizem assim, o meu negócio é com Deus. Eu me preocupo com esse tipo de pessoas. Ou nós estamos, e aqui Paulo, ele faz esse registro e ele vai dizer no capítulo 3, no capítulo 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Nós agradecemos essa irmã, eu sou igreja do gentio, eu agradeço esses irmãos que arriscaram a vida pela vida de um líder espiritual, de um pregador, de um missionário. Que o Senhor venha nos ajudar a entender e compreender o que é evangelho. O ministério de Paulo foi um ministério frutífero e até hoje nós glorificamos a Deus, mas Deus levantou pessoas de coragem, Deus levantou pessoas destemidas, Deus levantou pessoas protetoras, Deus levantou pessoas que estavam a ponto de arriscar a própria cabeça para que a obra de Deus fosse feita na vida de alguém. Quantas vezes nós impedimos que a obra de Deus seja feita porque não é a gente que está fazendo? Quantas vezes nós ficamos nervosos porque não é a gente que é o dirigente do culto, não é a gente que está ali naquela posição, naquele lugar? Mas aqui eu vejo irmãos que entenderam, compreenderam o mistério. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Um dos motivos que me chama muita atenção na vida de Davi. Davi queria fazer o tabernáculo, queria levantar o templo, queria fazer, propôs, passou no caminho certo, conversou com o profeta. Mas Deus falou, Davi, você não vai fazer. E ele falou, tudo bem, mas eu posso ajuntar material para que alguém faça? Eu posso contribuir? Irmãos, às vezes não é tudo que nós vamos poder fazer, mas nós sempre podemos contribuir para aquilo que seja feito, mesmo que seja pela vida de outras pessoas, que outros nomes apareçam. Mas se Paulo, como homem, como humano, lembrou, inspirado pelo Espírito Santo, de colocar na palavra de Deus, há um livro no céu que é escrito todos os dias as nossas atitudes, e tudo que nós fizermos para Deus não vai passar despercebido. A Bíblia fala que as nossas obras nos acompanharão. Vale a pena servir ao Senhor, seja passando um veco na igreja, seja entregando um convite para alguém, seja trazendo um aluno novo para a escola dominical, seja ajudando na cantina. Mas que o Senhor nos ajude a chegar nesse nível de fé, dispor a cabeça. Eu posso perder a cabeça, mas a obra vai ser feita. Eu posso perder a cabeça, mas Paulo vai continuar pregando, Paulo vai continuar ministrando, ele vai continuar viajando, ele vai continuar ensinando, ele vai continuar defendendo. Paulo vai continuar. Se depender de mim, Paulo vai continuar. Quantas pessoas se levantam, às vezes eu fico com vergonha, pessoas que se levantam para procurar defeitos em pregadores e cantores, em líderes. Deus não está nisso.
Deus não está nisso. Deus nos chamou para ser luz. Deus nos chamou para ser pedras vivas, para a edificação. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. É interessante que quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu encontro aqui no capítulo 6, Paulo dizendo: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. É interessante, é um versículo simples, mas me chama a atenção e me deixa apaixonado com o evangelho que esses cristãos viviam, não pregava, mas viviam. É que Maria, eu encontro tantas pessoas, principalmente aqui na América, trabalhando por eles. Pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa para mim, eu preciso para mim, eu preciso para mim, eu preciso para mim. Outros estão dizendo que estão fazendo para o Senhor, estão fazendo para o Senhor, mas não estão fazendo nada para nós, ou para por vós. E aqui Paulo está dizendo: ó, saudai a Maria, porque ela não trabalhou pelo meu ministério, não trabalhou por mim, mas ela trabalhou por vós. Quantas pessoas trabalham em prol da igreja, em prol dos irmãos, têm trabalhado em prol nossa, só de nós estarmos aqui, para você estar me ouvindo e eu estar falando, alguém trabalhou por nós. Eu não sei de onde que surgiu a ideia, como nasceu esse propósito, mas alguém trabalhou, e a Bíblia vai dizer para nós que Paulo lembrou da irmã Maria. E quantas Maria nós temos que estão trabalhando? E eu quero dizer aqui para as irmãs Marias, Maria sem nomes, é a irmã que leva o pão para a Santa Ceia, que arruma a mesa quando ninguém está vendo, a irmã que pega a criança que correu na hora do culto, é a irmã que depois que acaba o culto sai catando um chicletinho que os adolescentes jogam no chão da igreja, é o irmão que está lá fora cuidando do parque, trabalhando por nós. E às vezes nós não conseguimos encontrar essa pessoa, não conseguimos ver, mas a Bíblia fala, nos ensina: reconheçais os que trabalham entre vós. Há pessoas que querem fazer missões na África, no Japão, mas Deus primeiro testa na nossa própria casa. E aí Paulo vai dizer para a irmã Maria: olha, saudai a Maria. Eu não sei o que ela fez. Bom seria se tivesse na Bíblia Sagrada o que a irmã Maria fez. Que trabalho foi esse que ela fez? Não foi para um, não foi para dois, foi por vários, foi por vós. Não foi por mim, não foi por nós, mas foi por vós. Que o Senhor levante pessoas que trabalhem por vós, irmãs, do círculo de oração. E esse trabalho pode ser na madrugada, na oração. Esse trabalho pode ser no jejum, esse trabalho pode ser uma ligação para a liderança e dizer: irmã Jane, estou aqui à disposição, irmã Ezra, estou aqui à disposição, ou quem sabe ligar para a esposa do pastor e dizer: estou à disposição. Eu não sei como, mas que Deus nos ilumine de maneira que possamos trabalhar por nós. É interessante que aparece uma outra irmã, aqui na Bíblia Sagrada, que me chama muita atenção. Ele vai dizer: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Olha aí, eu acho lindo essa Júnias aqui, a irmã Júnias. Eu já vi tantos hinos com Paulo e Silas da prisão, e tantas pregações de Paulo e Silas na prisão, mas Paulo e Silas pensou uma só prisão. Foi uma só vez. E Paulo nunca falou: Silas, meu companheiro de prisão. Não encontrei na Bíblia Sagrada. Agora Paulo vai falar da irmã Júnias, meus companheiros de prisão. Eu não sei se eles foram presos juntos. Eu não sei se foram presos junto com o apóstolo Paulo. Mas, quem sabe quando Paulo estava preso, ele dizia lá e falava: Paulo, nós estamos livres, mas estamos juntos contigo nesta prisão. Que o Senhor levante Júnias, que esteja disposta a ficar preso nas prisões. Quantas prisões a liderança passa. Mas eu louvo a Deus que quando Pedro estava preso, a igreja do Senhor Jesus estava orando. E a oração da igreja não tirou Pedro da prisão, como diz meu amigo pastor Rogério Barreto. Mas a oração da igreja, por causa de um líder que estava na prisão, tirou um anjo do céu e trouxe ele na prisão, para que o Pedro pudesse ficar livre. É interessante que, enquanto mais duas irmãs aqui na Bíblia Sagrada, a irmã Trifena e a irmã Trifosa. A irmã Trifena e a irmã Trifosa.
Paulo coloca assim: saudai a Trifena e a Trifosa, que muito trabalharam no Senhor. E é interessante que quando eu fui estudar a respeito da irmã Trifena e da irmã Trifosa, elas trabalharam no Senhor. Elas não trabalharam pela igreja. Elas trabalharam pelo apóstolo Paulo. Elas trabalharam no Senhor. Sabe o que aconteceu? Precisou de ajuda. Foram as únicas que Paulo escreve dizendo: ajude essas irmãs, Trifena e Trifosa, porque trabalharam no Senhor. Mas para Maria não vi Paulo pedindo ajuda. Para Júnia não vi Paulo pedindo ajuda. Para irmã Febe não vi Paulo pedindo ajuda. E o que mais me chama a atenção, eu tenho visto, todo lugar que eu tenho passado, Deus sempre tem levantado irmãs como esta que eu vou citar aqui. Irmãs anônimas, ninguém sabe quem é. Até a gente mesmo às vezes esquece o nome. Mas Paulo colocou aqui: saudai a mãe de Rufo. Como será que chama? Como era o nome da mãe de Rufo? Paulo fala: saudai a mãe de Rufo, porque ela foi como uma mãe para mim. Ei, liderança precisa de abraço. Liderança precisa de carinho. Liderança também precisa de atenção. Liderança precisa de alguém dizer: olha, eu te amo, estou orando por você, conta comigo. E isso somente uma mãe pode fazer. E muitas vezes nós não temos a mãe. O pastor Israel acabou de perder a mãe dele. Eu acho que agora uns 3 ou 4 anos longe da minha mãe. Sabe o que tem me consolado? A Bíblia fala assim: aquele que deixar pai, irmãos, mãe, por amor de mim, nesta vida 100 vezes mais. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Isa. A irmã Isa tem sido uma mãe para mim aqui em Framingham. Sempre com um sorriso no rosto, me abraçando, me protegendo, sentindo as minhas dores. A minha oração, que Deus levante irmã Isa em cada congregação. Que o Senhor levante irmãs mais velhas, que verdadeiramente seja como mãe para nós. Que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor nos abençoe. Poderia falar aqui de muitos outros cooperadores, esses irmãos anônimos, esquecidos, talvez pela igreja, talvez por nós, talvez pela igreja da época, mas se está aqui na Bíblia Sagrada, imagina como esses irmãos estão no céu, recebendo o galardão, o mesmo galardão do apóstolo Paulo. Quem sabe morando na mesma rua, não sei, mas eu sei que um peso de glória. Deus fala que as leves e momentâneas tribulações produz para nós. Eles produziram para ele. Imagina a irmã Febe no meio das tribulações, a irmã Maria, a irmã Trifena, a irmã Trifosa, a irmã Júnia na cadeia. Teve tribulação, mas hoje estamos falando dessas irmãs. Me fez uma pergunta: o que será que a minha liderança fala de mim? Se precisasse escrever de mim: saudai ao Elias, aquele preguiçoso, saudai o Elias. Ou será que seria como a saudação que Paulo falou: saudai ao meu dileto, ao meu querido, ao meu amado, ao meu companheiro. Que a sua liderança possa lembrar de você, assim como Paulo lembrou dessas irmãs. Havia milhares, muitos irmãos, mas esses destacaram pelo amor, pelo carinho, pela fé, pela esperança e por saber que servindo a pessoas, servindo a igreja, servindo ao ministério, estava servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor nos ajude a servir e servir com alegria. Quero orar com as irmãs. Poderoso Deus que está no céu, Pai querido, preguei a Tua palavra segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Pai querido, a tua palavra ela é fiel e verdadeira e ela, Senhor, ela produz. Não a 30, não a 60, mas a 100 por um. Pai querido, que esta palavra possa nos despertar a servir, Senhor, a servir com compromisso, a servir, ó Pai, sabendo quem nós estamos servindo, a servir primeiro, ó Pai, quem o Senhor colocou ao nosso lado, como aquele, ó Pai, como aquele moço que foi roubado, quando aquele advogado perguntou, quem é o meu próximo? E o Senhor contou aquela linda história, parábola, aquele que estava necessitado ao lado. O Senhor nos ajude, ó Pai, a servir na nossa casa, servir os nossos filhos, servir, ó Pai, os nossos cônjuges, a servir na igreja que nós estamos, a servir a nossa liderança. Ó Pai, a ponto, Senhor, quem sabe de a nossa fé for tão grande, de expor a nossa própria cabeça. Senhor, levante mães anônimas, pessoas que dão amor, sem precisar ser amado. Pessoas que se doem, mesmo que o nome não seja citado. Ó Pai, mas que o nome talvez não esteja na Bíblia. Talvez o nome não esteja no mural da igreja. Talvez o nome não esteja, ó Pai, entre a diretoria. Talvez o nome, ó Pai, quem sabe, não esteja em nenhum lugar para ser lembrado. Mas, ó Deus, que o nome esteja no livro da vida. Assim como a mãe de Rufo, Senhor. Pai querido, nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridas, Deus abençoe a todos. Conte aqui com o teu servo, que Deus possa nos abençoar. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.